Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, sendo aí produtivos nesse isolamento, estudando muita química e outras matérias, tá bom? Então essa é a nossa primeira videoaula e eu vou falar sobre a lei das reações químicas, dando sequência ao nosso conteúdo de reações químicas, tá? Então nós comentamos aí das reações e para todas as reações nós teremos as leis. Essas leis é um conjunto de postulados que auxiliam na previsão da quantidade das substâncias que participam das reações, o que permite que estas possam ser entendidas e interpretadas. Foram lançadas no século XVIII por alguns cientistas que conseguiram expressar matematicamente as regularidades que ocorrem nas reações químicas, por meio do que eles chamam de lei das combinações químicas. Essas leis vão ser divididas em dois tipos, que são as leis ponderais, que relacionam as massas dos participantes de uma reação, e a lei volumétrica, que relaciona o volume dos participantes. Nós vamos falar hoje apenas de leis ponderais, então o nosso foco é relacionado às massas dos participantes, ok? Quando a gente comentou sobre reações químicas, a gente falou que toda reação é uma transformação da matéria, e essa matéria começa no estado inicial como reagentes, que será transformado nos produtos, que é o meu estado final. Dentro das leis ponderais, nós temos a lei da conservação das massas, que foi proposta em 1775 por Lavoisier e é popularmente conhecida como: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, quando eu falo em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. O que seria um sistema fechado? Pense em uma garrafa de água mineral. Se essa garrafa estiver tampada com a rosquinha, com a tampa, a gente tem aí um sistema em que não permite a troca de massa de água, então não ganha e não perde massa. Contudo, se eu pensar em uma madeira queimando dentro de uma lareira, por exemplo, eu teria aí um desprendimento de gases, como gás carbônico. Isso quer dizer que essa matéria está sendo transformada em gás e esse gás está sendo perdido. Então, diminui a massa. Quando eu falo, então, de um sistema fechado, não há perda ou ganho de massa, ok? Então, vamos pensar aí no exemplo numérico. Óxido de cálcio reagindo com água, formando hidróxido de cálcio. Se eu reagir 56 gramas de óxido de cálcio com 18 gramas de água, eu teria que formar 74 gramas dessa matéria. Porque, segundo a lei de Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo será transformado. Se eu tenho 74 gramas de reagente, eu tenho que ter 74 gramas de produto. Esses 74 gramas equivale a 56 mais 18, ok? Outra lei das proporções aí, que é proporções definidas, outra lei ponderal, é a lei de Proust, que vai dizer: a proporção em que as substâncias reagem para formar novas substâncias segue uma proporção constante e invariável. Ele propôs essa lei após estudos das reações, aproximadamente aí no ano de 1799. Desculpa. Então, o que a gente tem? Podemos pensar numa analogia para fazer um bolo qualquer. Então, se eu quero fazer um bolo para uma pessoa, eu usaria 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo e alguns morangos. Mas se eu quero fazer o bolo para 20 pessoas, eu teria que multiplicar esses ingredientes por 20.
as quantidades seriam diferentes, mas as proporções as mesmas. Como assim? Vamos pensar na reação de decomposição da água. Então, água formando hidrogênio mais oxigênio. Se eu pegar o experimento 1, 36 gramas de água seria transformado em 4 gramas de hidrogênio, 32 gramas de oxigênio. No experimento 2, 18 gramas de água seriam transformados em 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. No experimento 3, 9 gramas de água seriam transformados em 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Se eu pensar nas três reações, percebam que, se eu pegar o experimento 1 e dividir ele todo por 2, é o meu experimento 2. Se eu pegar o 2 e dividir ele todo por 2, é o experimento 3. Isso quer dizer que há uma proporção. Vou pegar os maiores números inteiros. Então, no caso da água, a minha proporção é de 9 para 1 para 8. Como assim? Se eu pegar 9 e multiplicar por 1, dá 9 por 1, dá 1 por 8 por 1, dá 8. Se eu pegar esse 9 e multiplicar por 2, todos esses 3, eu caio no experimento 2. 9 vezes 2, 18. 1 vezes 2, 2. 8 vezes 2, 16. Então, há uma proporção entre eles, ok? Outro exemplo. Combustão, que é a queima do gás metano mais oxigênio, liberando gás carbônico e água. Então, eu teria 16 gramas de metano mais 64 gramas de oxigênio, formando 44 gramas de gás carbônico e 36 gramas de água. Se eu multiplicar todos esses valores por 2, eu chego no experimento 2. Então, a proporção entre eles existe. E, nesse caso, é o menor número inteiro, que seria 4, 16, 11 e 9. Se eu multiplicar a proporção por 4, eu chego no experimento 1. Se eu multiplicar a proporção por 8, eu chego no experimento 2. Ok? Então, as proporções em massa das substâncias que reagem e que são produzidas em uma reação é fixa, constante e invariável. Então, aqui, resumindo, a gente tem, por Lavoisier, as espécies, o número de átomos antes e depois da transformação é igual, portanto, a massa é constante, ela é conservada. E segundo a lei de Proust, se o número de átomos dobra, as massas dobram e a proporção se mantém. Um exemplo de aplicação. Então, imagine aí que eu tenho cálcio reagindo com oxigênio, formando cal virgem. No experimento 1, eu tenho 40 gramas mais X gramas de oxigênio, formando 56 gramas de cálcio. No experimento 2, eu tenho Y de cálcio mais 32 gramas de oxigênio, formando Z. Ele me pede, determine X, Y, Z. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que eu tenho duas leis, conservação de massa e a lei de Proust. Conservação de massa, eu penso em apenas uma experiência. Na lei da proporção definida, que é de Proust, eu vou pensar sempre em mais de uma experiência. Então, a lei de Lavoisier diz que a massa do sistema permanece constante. Portanto, 40 gramas mais X, que são meus reagentes, tem que ser igual a 56. Logo, 56 menos 40 vai me dar 16 gramas. Logo, 40 mais 16, 56. Já para descobrir Y e Z, eu vou avaliar os dois experimentos utilizando a lei de Proust. Então, diz que a proporção se mantém constante. Então, se a massa do oxigênio era
16, que foi o que encontramos, e passa para 32, quer dizer que dobrou. Então, tudo tem que ser dobrado. Logo, y vai ser 40 vezes 2, que dá 80, e z 56 vezes 2, que dá 112. Utilizando aí as duas leis para resolver esse exercício. Então, x igual a 16, y igual a 80 e z igual a 112. Pessoal, ficamos por aqui. Um enorme abraço para todos e até a próxima.